Nós temos que lembrar que último estudo nosso sobre o sábado, nós falamos sobre a transição, que foi o ministério do Senhor Jesus, como que foi tratada a questão do sábado, Nós deixamos claro que Jesus no seu ministério estava ainda debaixo da lei e estava num processo de transição da antiga aliança para a nova aliança. A nova aliança passa a vigorar após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, a ascensão de Cristo. A igreja nasce no Pentecoste. A partir dali a gente tem como que a igreja trabalha e trabalhou essa questão do sábado. Então, Colossenses, Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, ele vai trabalhar no capítulo 2 sobre a questão do sábado como sombra. Então nós temos aí na apostila sábados como sombra e a liberdade cristã. Esse é o assunto de Paulo quando escreve a sua carta aos Colossenses. Quando nós saímos dos evangelhos e entramos nas cartas apostólicas, o debate muda de estágio. Agora não estamos mais no período pré-cruz do ministério terreno de Jesus, mas na vida da igreja após o que? A morte expiatória de Jesus, a ressurreição, a ascensão, o derramamento do Espírito e inauguração formal da nova aliança, que eu acabei de dizer para os irmãos aqui. Nós precisamos entender agora essa nova fase, que é a fase da igreja após o cumprimento da obra de Cristo nesses aspectos. Esse ponto é decisivo. Se em Jesus nós vemos autoridade messiânica sobre o sábado, lembra que os irmãos, nós estudamos que Jesus falou, ele é o Senhor do sábado, ele tem a autoridade de interpretar corretamente o sábado. Ele vai entrar no debate com os fariseus a respeito do assunto. Então, se em Jesus vemos a autoridade messiânica sobre o sábado, em Paulo vemos como a igreja deve viver à luz dessa obra consumada. Que obra consumada é essa? A obra da cruz, a obra de Cristo na cruz. Então, como que a igreja lida com isso? Por isso, Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2. O texto central vai dizer o seguinte: Paulo escreve: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, Paulo, falando a respeito do assunto, escrevendo à igreja que estava ali, nessa localidade, pode ler o capítulo 2, quem puder ler para a gente. Lê o capítulo 2 para a gente acompanhar mais detalhadamente. Porque quero que saibais quão grande combate tem por vós, e pelas questões da Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Só um minutinho aí, antes de seguir. O mistério de Deus, para Paulo aí, ele já fala quem é o mistério de Deus,
Cristo. Então, nesse texto aí, o mistério de Deus é Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nossa. Advertência acerca das falsas doutrinas. E digo-vos isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fosse ensinado, abundando em ação de graça. Tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vos estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou justamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e o tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer e pelo beber, e por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Até aí? Olha que coisa interessante que Paulo está falando. Paulo está trazendo para a igreja a centralidade de Cristo e da obra de Cristo. E ele começa a falar sobre Cristo como mistério de Deus. E que esse Cristo, como mistério de Deus, ele é o cabeça de toda a autoridade, nele habita corporalmente toda a divindade, ou seja, ele é o Deus encarnado, é o Verbo que se encarnou, então ele não é qualquer homem, né? Ele é o Verbo que se encarnou. E Paulo vai mostrar que, a respeito dele, as coisas que anteriormente eram descritas eram como sombras que tinham uma pedagogia para levar as pessoas a Cristo, para apontar para Cristo. Quando Cristo cumpre a obra na cruz, a obra da redenção, ele cumpre toda a lei. E ao cumprir toda a lei, ele faz algo que Paulo vai dizer que ele risca a cédula que era contra nós. Não quer dizer que ele aboliu a lei, ele cumpriu a lei. O que ele riscou é aquilo que estava nos condenando, o poder da lei de nos condenar. Por quê? Porque em Cristo Jesus ele cumpriu a lei, e ao cumprir a lei, ele declarou justo aqueles que nele confiam. Portanto, é por isso que Paulo vai falar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a cédula que era contra nós, ele cravou na cruz. Ele cravou na cruz, ou seja, não há nada que nos condene, porque estamos em Cristo. Então, Paulo tem essa preocupação em falar da obra de Cristo. Ele fala da necessidade de vigilância contra a forma com que as pessoas às vezes agiriam de maneira sutil, usando palavras sutis para
enganar os cristãos ou para desviar os cristãos. E aí ele cita primeiramente a questão das vãs filosofias, que também influenciava muitas pessoas daqueles dias. E também ainda podemos dizer que as filosofias estão aí influenciando. E depois ele falar da necessidade de estar atento para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia. É interessante que, enquanto Paulo fala da presa por meio de filosofia, nós temos que entender que existem várias maneiras de prender o ser humano, não somente através da filosofia, mas qualquer doutrina que venha contrária à palavra de Deus pode se tornar um artifício de prisão do ser humano. É por isso que algumas pessoas ficam presas a uma denominação, né? Ela se prende a uma denominação religiosa e se torna escrava de uma denominação religiosa e não entende a liberdade dela em Cristo Jesus. É por isso que muitas pessoas têm medo de sair de um lugar, mesmo discordando de muitas coisas, porque eles estão aprisionados. Por quê? Por aquilo que foi colocado na mente deles, pela forma com que foi aplicado e ensinado. Mas em Cristo Jesus nós somos livres para continuar servindo a Cristo. E aí ele vai chegar ao ponto que é onde nós chegamos aqui, onde ele vai falar que ninguém deve julgar por causa da comida e da bebida, do dia de festa ou de lua nova ou dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas futuras. Mas antes dele falar isso, os irmãos vão lembrar que a irmã Ludinha leu uma coisa. Ele falou da circuncisão, que a circuncisão do cristão não é semelhante à circuncisão da lei, que era na carne, mas a circuncisão do cristão é feita no coração. Então nós somos circuncidados no coração, pela fé em Cristo Jesus. E essa circuncisão no coração, pela fé em Cristo Jesus, é que nos torna pertencente ao reino de Deus, como filhos de Deus. E ele continua falando que a obra de Cristo em nós, no batismo, Cristo, nós somos sepultados na morte de Cristo, ou seja, a velha natureza é sepultada na morte de Cristo, mas assim como Cristo ressuscitou, nós, pela fé em Cristo, também ressuscitamos com Ele. Olha bem, nós ressuscitamos com Cristo, ou seja, fomos crucificados com Ele e fomos ressuscitados com Ele. Tudo centrando em Cristo, na obra de Cristo. A estrutura do argumento de Paulo é poderosa. Paulo combate julgamentos religiosos baseados em observância do antigo regime. O que Paulo vai dizer aí? Na apostila nós temos aí: ninguém vos julgue. Essa é a expressão de Paulo: ninguém vos julgue. A primeira força do texto não está apenas na palavra sábado, que aparece nesse contexto de Paulo, mas no verbo julgar. A primeira força do texto não está na palavra sábado, mas no verbo julgar. Ninguém vos julgue. Havia pressão espiritual sobre consciências cristãs. Provavelmente pessoas ensinavam que maturidade, pureza ou fidelidade exigiam certas práticas calendáricas e alimentares, porque na antiga aliança você tinha que observar calendários, guardar dias, observar festas, observar a alimentação, certos alimentos você não podia comer. E Paulo reage fortemente. Ele protege o quê? A liberdade da igreja. É por isso que ele fala: ninguém vos julgue, e depois ele fala o quê?
a cédula foi riscada e cravada na cruz. A condenação que estava sobre nós foi cravada na cruz. Sempre que sistemas religiosos usam calendários para medir a superioridade espiritual, esse texto volta ao centro. A tríade calendárica que aparece aqui mencionada por Paulo é festa, lua nova e sábados. Essa sequência aparece repetidamente no Antigo Testamento para resumir o calendário sagrado de Israel. Ela costuma refletir ciclos, festas referente ao ciclo anual, as festas que eram festas anuais. A lua nova referente ao calendário mensal, as festas mensais. E você tinha também os sábados, que eram referência às festas semanais. Então tudo isso estava relacionado ao culto da antiga aliança que era observado. Paulo coloca tudo isso num bojo para dizer que tudo isso era sombra das coisas que haveriam de vir e que se cumpriu em Cristo. Essa leitura é historicamente forte e contextualmente natural. Objeção comum. Alguns argumentam: Paulo fala apenas de sábados cerimoniais anuais, não do sábado semanal. O problema é que o texto já mencionou as festas anuais separadamente. Se o texto já separou festas anuais separadamente, então quando ele fala sábados, ele não está mencionando os sábados anuais, mas sábados semanais, porque ele está fazendo menção da tríade que envolvia o culto da antiga aliança. O problema, o texto já mencionou festas anuais separadamente. Se festas anuais já estão incluídas, a progressão natural é anual, mensal, semanal. Portanto, restringir sábados apenas a festividades anuais enfraquece a lógica da passagem. O que significa sombra? Paulo afirma que essas coisas eram sombra. A sombra não significa maldade, não significa erro e não significa inutilidade dessas coisas. A sombra, o que ela significa? Significa que a realidade provisória que apontava para algo maior. Então, o que a sombra significa? Uma realidade provisória, que tinha como objetivo apontar para algo maior. Exemplos semelhantes do Antigo Testamento. Sacrifícios apontavam para quem? Para Cristo. Sacerdócio apontava para mediação perfeita de Cristo. Templo apontava para quem? Para a presença plena de Cristo. Festas apontavam para redenção consumada. E sábados apontava para o descanso maior. Então o que nós temos? A sombra possui valor enquanto anuncia a realidade. Mas quando a realidade chega, a sombra perde a função central. O corpo, diz Paulo que o corpo é de Cristo. Essa frase final concentra tudo. Cristo é a substância, Cristo é a realidade, Cristo é o cumprimento. Quando a substância chega, ninguém vive agarrado ao contorno. Paulo não despreza o Antigo Testamento. Lembra que eu falei? Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, Paulo não despreza o Antigo Testamento. Ele o interpreta
cristologicamente. Então ele pega a obra de Cristo e agora, a partir da obra de Cristo, ele olha para o Antigo Testamento e faz a interpretação do Antigo Testamento. Impacto prático. Se Paulo diz que ninguém deve julgar cristãos por sábados, torna-se muito difícil sustentar que a guarda sabática semanal permaneça teste universal obrigatório da nova aliança. Então esse é um argumento forte. Se Paulo está dizendo que ninguém pode condenar um cristão por não observar o sábado, então seria um teste, se fosse obrigatório de forma universal, isso iria contradizer a própria fala de Paulo. Como é que algo que ainda permanece em observância universal, Paulo vai dizer que ninguém poderia ser julgado por isso? Se na antiga aliança, sim, a não observância desse dia ou desses dias seriam passíveis de punição. Se fosse um mandamento absoluto e central, esperaríamos o quê? O reforço explícito disso no Novo Testamento. Nós não temos um reforço explícito no Novo Testamento que o cristão deve continuar guardando o sábado. Deveríamos ter disciplina clara aos transgressores, ou seja, assim como acontecia no Antigo Testamento, se você não guardasse o sábado, você deveria ser disciplinado por causa disso. Universalização desse dia, e ao contrário, nós vemos que Paulo vai falar que os gentios não estão obrigados a observar o dia de sábado. Repetição apostólica direta, ou seja, os apóstolos deveriam repetir isso diretamente. Nós não vemos nenhuma dessas aplicações no Novo Testamento no período apostólico. Em vez disso, Paulo proíbe o julgamento. E isso tem peso hermenêutico alto. Erro moderno recorrente. Muitos tratam o calendário como prova de remanescente fiel. Isso aqui, irmãos, existe um grupo que se titula como remanescente fiel. Eles são remanescente fiel porque, segundo eles guardam o sábado. Então, quem guarda o sábado é o remanescente fiel. E que no futuro, antes da vinda de Cristo, os fiéis, todos eles vão passar a guardar o sábado como remanescente fiel. Paulo faz o oposto. Ele impede a escravização da consciência por calendários religiosos. Pastor, Sim. só um minutinho, Então, vamos lá no copo. Tem número, tem nome. não, está sem número. Os irmãos estão acompanhando e eu não sei o que é você não. Está para baixo ou está Está para baixo. Não. Jesus nasceu sob a lei, não, está para baixo. No meio do lado, Eu gostei do botão aqui. Está para baixo. o sábado. Aí, ó, vai descendo. Tá, o texto não ensina anarquia. Procure, o texto não ensina anarquia. A gente já passou. Hã? Nós já passamos. Posso, pode? Não, pode continuar, pode continuar. Pode continuar. Ela lá embaixo, vai. Pode continuar. Mais significações, já passamos. Já passamos, sim. Antigo Testamento. Isso, aí nessa página aí, para cima. Vamos sentar ali. Na parte de cima, no início dessa página. Vai ficar? Lá de cá, isso. Parte de cima aí.
para cima do texto não ensina anarquia. Acima um pouquinho. Aí, pronto. Então, muitos tratam o calendário como prova do remanescente fiel, foi o que eu acabei de dizer para os irmãos. Paulo faz o oposto, ele impede a escravização da consciência por calendários religiosos. Isso não elimina o valor devocional de separar dias, mas elimina a imposição legalista. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Isso não elimina o valor devocional de alguém que separa um dia para dedicar-se a Deus. Separa um dia, esse dia eu vou dedicar a Deus. Então, o que Paulo está ensinando não elimina o valor devocional, mas elimina a imposição legalista. O texto não ensina anarquia. Liberdade cristã não significa desprezar culto, desprezar descanso. Então, liberdade cristã não é desprezar descanso. Não é desprezar a ordem comunitária. Tem pessoas que não reúnem em comunidades para servir a Deus. Liberdade cristã não é isso. Paulo não está defendendo desorganização espiritual. Ele combate a ideia de que sinais antigos sejam tribunal sobre os redimidos. A igreja continua sendo chamada à santidade, à comunhão, à adoração regular. O que é adoração regular? O que nós estamos fazendo, reunindo regularmente em comunidade para adorarmos ao Senhor. Disciplina espiritual, vida centrada em Cristo, mas não sob o regime antigo como base de aceitação. A leitura mais precisa de Colossenses 2 é que Paulo ensina simultaneamente que o Antigo Testamento tinha valor real, e esse valor era tipológico e preparatório, que Cristo é o cumprimento. A igreja não deve ser julgada por calendários mosaicos. Essa síntese respeita o texto. Frase final aí: quando Cristo chegou, a sombra perdeu o direito de governar a consciência dos santos. Boa frase, hein? Quando Cristo chegou, a sombra perdeu o direito de governar a consciência dos santos. Vamos seguir? Romanos 14 e Gálatas. Paulo trata também nessas duas cartas sobre o mesmo assunto, que é o assunto sobre a guarda do sábado. Vamos lá. Dias especiais, consciência cristã e o perigo de voltar ao jugo. Se Colossenses 2 mostra que calendários religiosos não devem servir de tribunal sobre a igreja, Romanos 14 e Gálatas revelam dois outros lados do mesmo tema: como conviver com consciências diferentes, como reagir quando a observância ameaça o Evangelho. Esses textos precisam ser lidos juntos. Romanos enfatiza a maturidade e paz.
Gálatas enfatiza alerta e resistência. A combinação é teologicamente precisa. Parte 1, Romanos 14. A igreja mista em Roma. A igreja em Roma era composta de quê? De judeus e de gentios convertidos. Então você tinha uma igreja mista. A comunidade cristã reunia pessoas com histórias muito distintas. Judeus convertidos acostumados a calendários e costumes antigos. Gentios convertidos sem a mesma forma mosaica. Consciências sensíveis em temas alimentares e dias especiais. Então você tinha uma tensão, e essa tensão era inevitável. Paulo responde sem impor calendário único. É aqui que entra a liberdade cristã que Paulo trata para trabalhar a questão da paz entre judeus convertidos e gentios convertidos. Paulo vai dizer o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Esse versículo é extremamente relevante. Paulo reconhece duas práticas dentro da comunidade. Alguns atribuíam valor especial a certos dias, outros não os distinguiam dias dessa forma. E ele não excomunga nenhum dos grupos. Ele não condena nem os judeus convertidos e nem os gentios. Ele trabalha de maneira sábia pelo Espírito para trabalhar a paz nessa unidade cristã. Isso tem grande peso. Se a guarda sabática semanal fosse mandamento universal absoluto para toda a igreja, esperaríamos linguagem diferente dessa que Paulo usou. Era a grande oportunidade para Paulo ensinar para os gentios a importância de guardar o sábado. E foi exatamente ao contrário. Se a guarda sabática universal fosse um mandamento universal absoluto para toda a igreja, esperaríamos uma repreensão direta aos que não guardavam, uma correção formal, uma imposição apostólica universal sobre o assunto. Mas Paulo, em vez disso, ele trata o tema como questão de consciência e convicção diante de Deus. Ele trabalha a consciência do cristão diante de Deus relacionado ao tema, ao assunto. Isso não combina com obrigação universal estrita. Para o Senhor, o faz, essa expressão que Paulo trata da consciência. Se alguém guarda um dia, ele está guardando para o Senhor. Se alguém observa todos os dias, também é para o Senhor. O centro de Paulo não é o calendário, o centro é a intenção diante de Deus. Paulo desloca o foco de disputa externa para devoção sincera. Lembra que nós falamos anteriormente que o assunto, Paulo não trata o assunto ao desmerecer a importância devocional de você separar um dia para servir a Deus? Aqui nós vemos isso, a questão da consciência, da devoção sincera. Não precisa ser necessariamente no sábado. Se for no sábado, né? Esse princípio continua atual. Muitas guerras religiosas nascem
quando os sinais secundários ocupam um lugar central. Liberdade não é relativismo. Também nós temos que entender a liberdade cristã. Liberdade cristã não é relativismo. Ou seja, você tem princípios. Isso não é relativizar as coisas, né? O que é pecado para um não é pecado para o outro. Não é relativizar pecado. É trabalhar dentro dos princípios. Paulo não está dizendo que toda doutrina é opcional. Há temas que são inegociáveis na fé cristã, como senhorio de Cristo, santidade moral do cristão, ressurreição, evangelho da graça, rejeição da idolatria. Esses temas são temas inegociáveis da fé cristã. Mas também há temas onde a maturidade exige tolerância piedosa. Dias especiais entram aqui no contexto romano. Agora nós vamos partir para a parte 2 desse assunto, que é uma parte mais séria, que os judeus estavam perturbando aos cristãos ali na galáxia. Quando as questões mudam de nível, em Gálatas o problema é diferente. Não se trata apenas de consciência entre consciências distintas, mas de pressão doutrinária que ameaça o Evangelho. Os cristãos gentios ali estavam sendo levados a pensar que a fé em Cristo precisava ser complementada por marcas da antiga ordem, entre elas a observância de calendários. Aqui eles estavam, a consciência deles estavam sendo levada a entender que a fé cristã necessitava de um complemento. Não bastava você crer em Cristo, você precisava de complementar isso com algumas observâncias, entre elas nós vamos ver aqui no contexto a observância relacionada a calendários. O texto em Gálatas, Paulo escreve assim: guardais dias, meses, tempos e anos. Lembra de que nós falamos lá no anterior ao Colossenses, aqui a tríade? Novamente Paulo fala sobre a tríade: guardai dias, meses, tempos e anos. Paulo fala com tom severo. Pastor, aqui ele acrescenta tempos. Acrescenta tempos, mas do contexto, né? Mas a tríade que ele menciona lá aparece aqui nessa fala, que é os dias, os meses e os anos, né? Parece que tem festas de tantos e tantos anos também. Tem. O jubileu, por exemplo, entra naquela festa Esse tempo. pode ter relação, né? Paulo fala com tom severo. Ele não celebra isso como maturidade espiritual. Ele trata como uma regressão a práticas antigas. Por que é tão forte? Porque quando práticas antigas voltam como registro de aceitação diante de Deus, a graça é atacada. O problema não é separar um dia para devoção. O problema é ensinar que Cristo não basta. Você precisa de Cristo, mas precisa também de observar alguma prática da antiga aliança. O problema é ensinar que a cruz precisa de complemento, que sinais antigos aperfeiçoam a justificação, que calendários mede verdadeira fidelidade. Isso Paulo rejeita fortemente. Dias, meses, tempos e anos.
A importância aponta para sistema religioso regulatórios, dias observados, ciclos mensais, épocas festivais, anos especiais. É o retorno ao regime de tutela, não simples organização pessoal de agenda. Ou seja, aqui em Gálatas o problema era mais sério do que o que os irmãos estavam passando e vivendo em Roma. Então, quando Paulo escreve para os cristãos de Roma, era simplesmente só uma orientação de maturidade espiritual para conviver em paz com os dois grupos. Já em Gálatas, o evangelho da graça estava fortemente sendo afrontado, e os irmãos estavam correndo um risco sério de cair da graça ao entender que a obra de Cristo não era suficiente, que era necessário esses complementos. Aí o tom de Paulo muda com relação a essa questão e ele trata de maneira mais severa. Aí nós temos Romanos 14 vezes Gálatas. Alguns confundem os textos, mas eles tratam situações distintas. Romanos 14, os irmãos convivendo com diferenças sem transformar o tema em evangelho. Gálatas, falsos ensinos transformando observâncias em necessidade espiritual. Em Romanos, era apenas uma questão de tolerância. Em Gálatas, era uma resistência à graça de Deus. Isso é coerente e não contraditório, ou seja, Paulo não está entrando em contradição quando orienta de maneira diferente. Se a gente não entender o contexto, a gente pensa assim, mas Paulo está contradizendo aqui o que ele falou lá atrás. Por que lá atrás ele falou que estava tudo bem e aqui ele já está dizendo que ao contrário? Mas não é. Quando você entende o contexto e o teor daquilo, você vai entender por que a orientação de Paulo para essa igreja ela é uma orientação que vai além da questão de tolerância. Sim? Guardar aquelas datas, né? Nós vimos um lugar que tinha um calendário, né? Não tinha mês tal era isso, mês tal era aqui, mês tal era aqui, mês tal era aqui. E você tinha que cumprir aquelas metas daquele mês. O Josimar vai também isso, né? Relatório, se não fizer isso, se você não trabalhar naquele mês, buscando aqueles objetivos daquele mês, será taxado como indedicado, infiel ou relaxado, né? Desobediente às orientações do Senhor, a gente tinha um calendário. Essa observação sua aí é uma observação que a gente tem que tratar com bastante equilíbrio, porque não entra no pé de igualdade do assunto de Gálatas, mas em alguns casos sim. Sim, porque quando alguém avalia a espiritualidade do outro pelo cumprimento dessas regras, aí você entra numa situação semelhante a essa questão do chamado legalismo, né? Quando você ensina, por exemplo, que o fulano que não está observando isso, se Jesus vier e arrebatar a igreja, ele vai ficar, está entrando também nesse contexto aqui de um legalismo sério. Por quê? Porque está substituindo a obra de Cristo por observância de alguns preceitos ou de algumas regras denominacionais, que são questões, são importantes dentro do contexto, né? São importantes dentro do contexto, mas são questões secundárias que não estão envolvidas à soteriologia, não estão relacionadas com salvação. Se você atrelar a salvação à observância disso, você entra num legalismo e aí é um problema sério. Ele tinha medo, né? Tinha medo para cumprir. Quem estava mais à frente era uma pressão doida. Quando o versículo diz, pastor, a letra marca, esse contexto que a gente está trabalhando está ali dentro desse versículo?
estaria dentro desse versículo, porque Paulo, quando trata da letra, ele está falando da lei de Deus, Tudo isso. cujo o objetivo da lei era apontar o ser humano, a fragilidade humana diante da necessidade de observância de um padrão divino. Então, o ser humano, diante da lei, o que ele esperava era a condenação. Mas, ao mesmo tempo, a lei também apontava para a necessidade do ser humano ser resgatado em Cristo Jesus. Então, diante da nova aliança, a observância das questões da legalização da lei já não fazia mais sentido, porque agora é o Espírito dentro de nós, operando dentro de nós o Espírito de vida. Então, agora nós não estamos mais debaixo da letra que nos condenava, mas do Espírito que nos dá vida. Ou seja, o Espírito dentro de nós, nos produzindo vida, e nós não estamos mais debaixo dessa condenação da lei, porque em Cristo nós somos justificados. Então, Paulo trabalha essa questão ali da lei. Então, as pessoas, quando pegam a letra mata, sem entender o contexto daquilo que Paulo está dizendo, que a letra ali, e no próprio contexto ali, ele vai falar que a letra ali era aquela que era escrita em tábuas de pedras, ou seja, eram os 10 mandamentos, né? E que ele coloca, e para entender que as questões no período da igreja é interiorizado, não está exteriorizado também, né? Tem crente que fala que, quando ele fala que a letra mata, fala que é a palavra de Deus. A palavra escrita. Palavra escrita. A revelação. Mas tem que ser na emoção. Na razão, mata. Então, a interpretação correta na razão, mata. Tem que ser na emoção. o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos interpretando a letra que foi escrita aqui, não a letra Deixa eu tentar explicar direitinho aqui dentro do... Nós não estamos indo além da letra aqui, nós estamos pegando aqui o que está escrito nos evangelhos, o que está escrito nas cartas apostólicas como instrução para a igreja, porque carta apostólica é instrução para a igreja, para toda a igreja. E aí nós estamos pegando qual é a instrução dessas cartas, e nós não estamos indo atrás da letra do que Paulo escreveu, além da letra do que Paulo escreveu, nós estamos entendendo a explicação de Paulo a respeito do que a igreja precisa, né? Então, aqui nós vemos a importância da palavra escrita. A importância da palavra escrita está aqui, né? Porque nós estamos aprendendo corretamente aquilo que os apóstolos entenderam e deixaram como instrução para ser vivida para toda a igreja. A salvação a gente adquire, né, através de Jesus, pela graça de Jesus, pela razão. Sim. Né? Se a gente for pela emoção, querer ir pela emoção, não vai ter Vai viajar na maionese, hein? Vai viajar, você não vai compreender o que está acontecendo. Como é que você faz para chegar para Jesus? Você precisa de razão. Precisa entender. Entender. Isso é racional mesmo. Guardar o sábado não é uma imposição, mas você, para agradar a Deus, você tem que guardar o sábado. Não. Se você falar assim, você tem que guardar, já tem imposição aí. Se você falar assim, para você agradar a Deus, você tem que guardar, aí já entrou em imposição. Aí você já está entrando contradizendo o que Paulo diz. Ninguém pode impor isso para ninguém. Cada um deve ter liberdade devocional para servir a Deus. Se alguém entende que se ele guardar ou separar o sábado para servir a Deus, ele devocionalmente com Deus, isso não vai ser empecilho. Agora, se alguém fala assim, para me agradar a Deus, eu preciso guardar o sábado, aí eu entro no legalismo, a imposição, que é exatamente o que Paulo vem tirar. Ninguém vos condene. Então, se ninguém vos condene, então não existe uma imposição. Se não existe uma voluntariedade devocional. Eu quero separar um dia e eu vou separar o sábado. Imposição e voluntariedade
É diferente. Uma comunidade não pode estipular um dia para a toda a comunidade para forçar. Biblicamente, isso não seria correto. Estipular, assim, colocar um dia obrigatório, né? Seja ele. Aí a gente tentaria numa contradição daquilo que Paulo está dizendo aqui. Tem gente que está trabalhando no dia de sábado o dia inteiro, ele não pode guardar aquele dia. Sim. O que o crente tem que entender O médico está trabalhando, o enfermeiro está trabalhando, como é que ele vai guardar? o dia que você vai tirar para servir o Senhor, é coisa sua, mas não é uma obrigação. Nós encontramos descanso em Jesus, glória a Deus. Voltando aqui, aplicação. Sim, é difícil, né? Voltando à apostila, aplicação moderna direta. Quando alguém diz guardar o sábado é condição para agradar a Deus, tá aqui, na próxima assunto você acabou de falar. Quando alguém diz guardar o sábado é condição para agradar a Deus, quem não guardar está em rebelião. Calendário define remanescente fiel. O salvo precisa voltar à antiga ordem. Gálatas entra nessa cena. Quando alguém usa essa expressão, aqui ele já entrou ele já ultrapassou o limite da devoção voluntária. Aí ele já cai na questão do Gálatas. Quando irmãos apenas valorizam certos dias devocionais sem legalismo, aí é Romanos 14. Já ajuda a compreensão da prática de um irmão que esteja vivendo, separando um dia para se dedicar a Deus. Essa distinção evita o quê? Evita os extremos. Princípio pastoral. O erro não está em dedicar tempo santo a Deus. O erro está em substituir Cristo por símbolos ou ferir irmãos por temas secundários. A igreja precisa saber diferenciar devoção legítima, tradição opcional e heresia legalista. Só um pouquinho, só um pouquinho. Achou aí? Então o que a igreja precisa saber diferenciar? O que é devoção legítima? O que é uma tradição opcional? Ou seja, o que é uma tradição opcional? Domingo, por exemplo, né? É uma tradição opcional que já começou desde cedo, até mesmo pela ressurreição de Cristo, e os irmãos passaram a reunir no domingo. E distinguir isso de uma heresia legalista. Frase final: onde Paulo deu espaço para a consciência, homens não devem criar algemas. Onde Paulo viu ameaça à graça, a igreja deve permanecer firme. Então, pastor, essa frase final aí, ela é um pouquinho perigosa, não? Porque, assim, tipo assim, vamos confiar e seguir a palavra de Paulo. não, é porque a Será que alguém não poderia pensar assim? É porque a palavra de Paulo, ela é para ser vivida pela igreja. Não só de Paulo, de todos os apóstolos. A igreja só é apostólica se ela observar as orientações apostólicas. A base... Quem impôs isso que a igreja tem que ser apostólica? Porque Jesus ele instituiu os apóstolos e ordenou para que os apóstolos fizessem o quê? Ensinasse a igreja. Os apóstolos, eles foram separados, 12 apóstolos, eles foram separados dos demais apóstolos. Os 12 e Paulo em especial. Você tem Paulo sendo chamado ele mesmo fala como um abortivo, porque Cristo se aparece para ele e escolhe ele para o ministério apostólico. Então, esses irmãos receberam o que a Bíblia chama de inspiração.
Hoje, nenhum ser humano, nenhum apóstolo hoje tem a mesma capacidade que foi dada a esses irmãos de trazer a revelação de Deus. Eles receberam a inspiração para trazer a palavra de Deus. Então, o que eles trouxeram é a palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus. A partir do fechamento do cano bíblico, nenhuma revelação hoje traz a revelação da vontade de Deus para a Igreja Universal. Praticamente, tem que considerar como apóstolo mesmo, só os dois ali no caso. Não, é porque Paulo, ele é chamado de apóstolo dos gentios, separado por Cristo para... Não, é porque existia também outras pessoas que eram chamadas de apóstolos no Novo Testamento, mas não tinham a mesma autoridade desses apóstolos. Eles eram chamados de apóstolos, que a palavra apóstolo é enviado. Então, eles eram enviados para alguma missão naquele período, então eles eram chamados também de apóstolos, porque eles eram enviados por uma missão especial. Nesse contexto, alguns que se chamam apóstolos, pode ser chamado de apóstolo no sentido assim, daquele que é um missionário, daquele que é um enviado, mas eu prefiro não usar o termo apóstolo para não confundir a autoridade. Eles não têm autoridade apostólica como hoje. O ministério apostólico dado a esses homens para colocar base para a igreja se encerrou. Foi dado exclusivamente a eles. Apóstolo Wander nem pensar, né? Então, dá para a gente continuar? São 10h30 agora. O que os irmãos acham? Hein? Eu não estou lançando base, eu estou trazendo a base apostólica para a igreja, né? Quer dizer que aqueles que na época que tinham o nome de apóstolo, eles não tinham a mesma autoridade que esses 12 tinham que foram escolhidos por Deus. Com exceção de Paulo, né? Porque Paulo foi depois. Paulo recebe uma missão específica para os gentios. É por isso que ele é o mais usado aqui para trabalhar essa questão do equilíbrio, da orientação para os gentios com relação a isso, porque ele foi separado para o ministério dos gentios. Bem capacitado. Também. A pergunta que eu fiz ali, né, a observação que eu fiz sobre aquela frase ali sobre o coro, se uma pessoa não sabe disso, né, não conhece essa parte dessa explicação, não compreende isso, a pessoa, né, se pega assim por exemplo, alguém lança aquela frase ali como uma ordem, você fala, e pronto, acabou, é complicado, é perigoso, porque as pessoas podem pensar que está fazendo de Paulo um Deus. O que você está falando aí, por exemplo, existe alguém que fala assim, eu só sigo o que Paulo ensinou. Só sigo, para mim só importa Paulo, porque eu sou gentio, Paulo é o apóstolo gentio, então para nós o que interessa é só Paulo. E o que os outros apóstolos falaram era para os judeus. Isso é um erro, é errado, isso é uma heresia. E é uma pessoa que está ensinando isso. Porque Paulo não... Porque Paulo, os ensinos de Paulo não entrou em contradição com a vontade de Cristo, nem com os demais ensinos dos outros apóstolos. Eles trabalharam em conjunto, lançando fundamentos para a igreja. Então, querer colocar Paulo em choque com os outros apóstolos, desprezando os outros apóstolos, isso é uma heresia, né? Não deve ser assim. Se os irmãos acharem que dá, são 10h30 agora, a gente entra aqui na igreja primitiva e o dia do Senhor. Ou deixa para o próximo domingo isso? Sim, mas está faltando bastante irmãos de hoje. Se quiser que deixe para o próximo domingo, a gente entra no próximo domingo, no dia do Senhor. Não vai dar tempo de fazer tudo, né? Aí faz um pedaço hoje, domingo que vem. Domingo que vem.
Aí a gente já vai entrar na questão do dia do Senhor, ou seja, como que a igreja começou a trabalhar a questão do domingo, e assim, isso foi sendo introduzido na tradição da igreja por ter relação com a ressurreição de Cristo. Então, os cristãos do primeiro século eles passaram a reunir no domingo. E uma coisa que eles faziam todo domingo, eles faziam a ceia todo domingo, por causa da ressurreição de Cristo no domingo. Então, eles sempre reuniam domingo e celebrava a ceia também todo domingo. Né? Então, em vez de ser uma coisa assim anual, como em algumas pessoas, em alguns lugares, né? Eu ia perguntar sobre isso, porque sem querer eu mexendo lá na televisão, eu achei um canal lá chamado Terceiro Anjo, e ele tem uma curiosidade que alguém já viu. Não. Terceiro Anjo. Eles pregam muito sobre a questão do sábado, né? Aí está falando. Deve ser um canal adventista. Não? Não é o Novo Tempo, não. Não? Terceiro Anjo. TV Terceiro Anjo.